Olá! O objetivo desse vídeo é resolver os exercícios que foram postados juntamente com a aula de estrutura de Lewis, carga formal e ressonância, tá? Então ali tem um exercício que pede para cada um daqueles íons ou compostos que um átomo viola a regra do octeto para identificar e explicar o desvio da regra, tá? Então vamos começar aqui pela letra A. Bom, o BeH2, primeira coisa que a gente tem que entender é que tipo de ligação que está acontecendo aqui, porque nós estamos falando de ligação química, né? Então, o berílio, pessoal, se a gente for olhar lá, berílio tem 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência, mas nós temos 2 átomos, então nós temos que multiplicar por 2. Somando tudo, dá 4 elétrons. Isso significa que na estrutura toda, depois de feita a ligação, tem que haver 4 elétrons, tá? Só lembrando, eu estou fazendo a estrutura de Lewis, tá? A primeira coisa é fazer a estrutura de Lewis. Então, o primeiro passo é contar os elétrons, o segundo passo é colocar o átomo central, né? E os hidrogênios nas laterais e completar cada um com os seus elétrons da camada de valência. O berílio tem 2, opa, aqui, eletrão. O berílio tem 2 elétrons, né, e o hidrogênio tem 1 elétron cada um. Então, tá aqui. Terceiro passo é fazer uma ligação com cada um dos átomos. Uma ligação, no caso, covalente, tá? E depois contamos os elétrons para ver se bateu o número de elétrons, né? Ou então a gente verifica se todos atingiram o octeto, tanto faz esta última ordem, tá? Então, no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons, e é para ter 4 elétrons, então a estrutura está correta, certo? Estou fazendo um compartilhamento aqui, um compartilhamento aqui, o hidrogênio está estabilizando com 1, 2 elétrons, ou seja, ele está estabilizando igual ao hélio, gás nobre hélio, está correto. Esse hidrogênio está estabilizando também com 2, igual a hélio, então está correto. E o berílio está estabilizando com 1, 2, 3, 4. Nós sabemos que os átomos eles tendem a estabilizar com 8 elétrons ou com 2 elétrons, para ficar igual ao hélio ou igual aos demais gases nobres. Nesse caso, o berílio está estabilizando com 4, não é nem 2, nem 8 elétrons de valência, ou seja, ele está fugindo da regra do octeto, né? Ele está estabilizando com menos que 8 elétrons de valência, tá? Por isso que ele é uma exceção. Vamos fazer ali agora a letra B. A letra B é o CH3. Então, vamos contar aqui os elétrons. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, porém eu tenho 3 átomos, preciso multiplicar. 1 vezes 3, 3. Dá um total de 7 elétrons de valência, 4, 5, 6, 7, beleza? Aí nós colocamos o átomo central, que é o carbono, né? E os hidrogênios ali ao redor. São 3 hidrogênios, então a gente vai colocar os hidrogênios ali. A gente coloca 1 elétron da valência do hidrogênio ao redor de cada um e colocamos também os 4 elétrons do carbono ao redor dele. Em seguida, fazemos ali uma ligação covalente com cada um e vamos verificar o que acontece aqui com os elétrons. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem que ter 7, então a estrutura está correta, não está sobrando nem faltando elétron. O hidrogênio está estabilizando com 1, 2, esse com 1, 2, esse com 1, 2, então todos os hidrogênios estão atingindo o seu octeto de elétrons, né? Estão estabilizando com 2 elétrons da valência, assim como o gás nobre hélio. E o carbono está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, está sobrando um elétron desemparelhado, ele não está atingindo o octeto, né, de elétrons, por isso que ele é uma exceção. Ele é uma exceção do tipo radical. Por quê? Porque sobra um elétron desemparelhado ali. Então, o CH3 é um radical, ok? Por isso que ele é uma exceção. Vamos falar agora da letra C. Então, no caso do PClC, a gente tem ali o fósforo, que é do grupo 15, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. O cloro é do grupo 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, porém eu tenho 6 átomos, preciso multiplicar. 6 vezes 7, 42, mais 5 dá 47 elétrons.
Porém, neste caso, tá vendo aqui que eu tenho a carga menos? Os outros dois exemplos eu não tinha carga nenhuma, mas a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma carga positiva, a gente tem que diminuir elétrons, e quando a gente tem carga negativa, a gente tem que somar. Eu tenho uma carga negativa, então eu tenho que somar com um elétron. Ele é um ânion que ganhou elétrons, dá um total de 48 elétrons no final, tá? Segundo passo é desenhar a estrutura, né, colocando o menos eletronegativo no centro, e aí eu tenho os 6 cloros ao redor. Um, dois, três, quatro, 5, 6. E aí a gente coloca os elétrons da camada de valência ao redor de cada um. O cloro é do grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Lembrando que quando eu estou falando de estrutura de Lewis, né, eu tenho que desenhar todos os elétrons da camada de valência de todos os átomos que eu estou falando, tá? E o fósforo do grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A seguir, eu vou contar quantos elétrons, eu posso contar quantos elétrons tem, se tá batendo os 48, ou posso fazer uma ligação covalente com cada um, tanto faz a ordem, mas você tem que fazer esses dois passos. Então, vou fazer uma ligação covalente com cada átomo aqui. E no caso aqui, ó, este cloro não conseguiu ligar com o fósforo, porque faltou elétron no fósforo. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse cloro, ele está estabilizando com 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa, esse cloro, esse cloro, esse cloro, este cloro. O fósforo, ele tá fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ligações. Mais do que um octeto de elétrons, né? Mas ele pode, porque o fósforo, ele tá acima do terceiro período da tabela periódica. Então, ele tem orbitais D livres, ele pode fazer isso. Só que tem alguma coisa errada aqui, né? Como é que eu vou ligar esse cloro aqui se eu não tenho elétron? Bom, se eu for contar o total de elétrons aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cloros, 6 vezes 7 elétrons cada um, 6 vezes 7, 42, mais os elétrons aqui, 42, 43, 44, 45, 46, 47, eu tenho um total de 47 elétrons aqui, e eu tenho que ter 48. Tá faltando um elétron para essa estrutura. Aonde que eu vou colocar esse elétron que está faltando? Pois eu vou colocar em quem está precisando. O fósforo está precisando de mais um elétron para poder fazer a ligação lá com o cloro, então é ali que ele entra. Tá? Então, aqui eu tenho a estrutura de Lewis do PCl6-. Quem que ganhou o elétron aqui? O fósforo, né? Mas, na hora de desenhar essa estrutura, a gente faz assim, ó. A gente pega, faz o PCl6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca os cloros aqui. E a gente coloca uma carga negativa aqui, ó. Porque os elétrons, eles são pertencentes a toda a molécula, tá? E não só a um átomo, tá bom? Então, essa, pessoal, é uma forma, agora que eu mostrei ali do PCl6, é uma forma que a gente tem para conseguir desenhar a estrutura correta de Lewis, tá? Existem outras formas e outras maneiras, se vocês forem procurar nos livros, vocês vão ver que estrutura de Lewis e carga formal, existe mais de uma maneira de você desenhar uma estrutura, seguir um passo a passo para desenhar uma estrutura correta, tá bem? Vamos falar então da carga formal, e daí nós tínhamos ali um exercício. Preveja a estrutura mais estável para as seguintes estruturas, do tiocianato e do SO2. No caso, pessoal, do tiocianato, embora já tenha resposta ali, eu tenho muita convicção de que vocês devem ter ficado muito em dúvida com relação às estruturas de Lewis. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é uma estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis é aquela estrutura onde são obedecidas as regras de valência, né, de ligações. Sendo que são obedecidas essas regras, a estrutura é válida e está correta. Então, vamos pegar aqui, no caso do NCS, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os elétrons da estrutura para desenhar a estrutura correta.
Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Grupo 5, grupo 15, grupo 14 e grupo 16, tá ok? Somando tudo, dá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 15 elétrons. Porém, o tiocianato, ele tem ali uma carguinha menos, então significa que eu tenho que somar com um elétron, dá um total de 16 elétrons, que tem que ter na minha estrutura final, ok? Segundo passo é colocar o átomo central, né, e colocar os dois outros, o menos eletronegativo e os outros dois ao redor do menos eletronegativo. E depois a gente completa com o octeto de elétrons cada um, com os elétrons na camada de valência de cada um, perdão. O enxofre, ele tem 6, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 4. E o nitrogênio tem 5. Certo? Depois, a gente faz uma ligação com cada um. Aqui, uma ligação aqui. Verifica o que aconteceu com o octeto. Eu tenho aqui o enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estabilizou, ele ficou com 7 elétrons de valência. O carbono está com 2, 3, 4, 5, 6. Também não estabilizou. O nitrogênio ficou com 2, 3, 4, 5, 6. Também não estabilizou. Então, a gente vai ter que fazer aqui mais uma ligação. A gente pode fazer mais uma ligação com o enxofre, por exemplo, e ver o que acontece. Então, o enxofre ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. O carbono ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nitrogênio ficou com 2, 3, 4, 5, 6. Então, também não estabilizou. Vamos fazer mais uma ligação aqui. O que aconteceu agora? O enxofre está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Agora ele está com 8. O carbono está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nitrogênio está com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem mais o que fazer aqui, né? O nitrogênio não tem como compartilhar mais um elétron com o carbono. O carbono não tem mais elétron para compartilhar. Vamos contar os elétrons para ver se tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando um elétron. Aonde que eu vou colocar esse elétron? Eu vou colocar em quem está precisando. Quem é que está precisando de elétron? O nitrogênio está precisando. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui o nitrogênio fazendo agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, ele está com o octeto completo. Então, essa é uma estrutura de Lewis válida. Por quê? Porque nessa estrutura aqui, todos os átomos estão ali com o octeto completo, certo? Então, eu vou representar aqui, ó, com uma carga menos, tá? Porque eu coloquei o elétron aqui no nitrogênio, mas a gente representa com o menos em cima de toda a estrutura, porque essa ligação, o elétron aqui bonitinho nessas posições, é uma forma que a gente tem de enxergar algo que, né, de imaginar algo que nós não enxergamos. Nós não enxergamos a ligação química, então nós imaginamos que seja assim, tá? Bonitinho, mas na verdade não é bonitinho. Os elétrons, eles pertencem a toda a molécula, mas esse é um modelo que nós temos para enxergar, tá? Eu gosto de falar e explicar que até hoje estruturas de Lewis têm grandes discussões nas comunidades de química, tá? Sobre como desenhar, como atribuir uma estrutura de Lewis. Veja bem, essa é uma estrutura de Lewis, mas existe outra possibilidade? Existe. Novamente, né, eu vou colocar o nitrogênio aqui, carbono aqui e enxofre aqui. Aí eu vou colocar os elétrons de valência de cada átomo. 4 para o carbono, 6 para o enxofre, assim, tá ok? E depois eu vou fazer a ligação aqui, um compartilhamento de elétrons. Fiz um aqui, fiz um aqui. A gente já viu que fazendo isso o carbono fica deficiente de elétrons, ele precisa compartilhar 4, né? Então, vamos ver o que aconteceu com o enxofre. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
falta um, então ele pode fazer mais um compartilhamento de elétrons aqui. Quando ele faz isso, o enxofre ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre estabilizou os seus 8 elétrons ali, tá? Porém, olha o que acontece com o nitrogênio. Ele fica com 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2 aqui, ó. Falta 2 para o nitrogênio. O que que acontece, pessoal? Tô falando para vocês que os elétrons, eles são pertencentes a toda a molécula. Então, imagina o seguinte, e essa, volto a repetir, é uma maneira de você entender a estrutura de Lewis. Os elétrons, para darem certo dentro de uma estrutura, eles vão fazer o que for necessário. Quando eu tenho um ânion, o elétron vai para quem está precisando, tá bem? Se eu for contar os elétrons aqui, eu vou ver que tá faltando um, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 elétrons e eu tenho que ter 16. Para onde que vai o elétron que está faltando? O nitrogênio está precisando de 2, então um vai para o nitrogênio, tá? O carbono está precisando fazer mais uma ligação. Ele vai fazer mais uma ligação aqui com o enxofre, tá certo? E o que que aconteceu com o enxofre? Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou com 9. E ficou com um elétron desemparelhado aqui, o que não é estável. Então, a gente vai tirar esse elétron do enxofre e vai dar lá para o nitrogênio, certo? Quando isso acontece, olha lá o que aconteceu. A estrutura ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o enxofre. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, todos atingiram o seu octeto de elétrons, tá? Então, essa estrutura também está correta, ok? A gente tem que colocar a carga negativa aqui porque os elétrons são pertencentes a toda a molécula, tá bom? Ok, vamos desenhar a outra possibilidade aqui, ok? Novamente, eu tenho carbono, nitrogênio e enxofre. Vou colocar os elétrons do carbono, que são 4, vou colocar os elétrons do enxofre, vou colocar os elétrons do nitrogênio, que são 5, e vou fazer uma ligação covalente com cada um. O carbono a gente sabe que faz 4 e o nitrogênio faz 3. Então, uma possibilidade é pegar e fazer as 3 que o nitrogênio quer fazer e as 4 que o carbono quer fazer. Fazendo isso, o que aconteceu com o enxofre? Ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou faltando 1. O carbono ficou com 8 e o nitrogênio ficou com 8. Só está faltando um elétron aqui para o enxofre. E a gente sabe que tem que pôr mais um elétron porque ele tem uma carga menos 1. A gente vai dar para quem está precisando, que é o enxofre. Então, agora todos atingiram o octeto, a gente coloca a carguinha menos 1 ali. Então, essas são as 3 possibilidades de estruturas de Lewis, tá? Que são essas aqui, tá? Aquelas que foram desenhadas ali, tá? Eu coloquei de propósito o tiocianato, porque justamente o tiocianato ajuda a gente a entender que os elétrons são pertencentes a toda a molécula, né? É uma estrutura difícil, digamos assim, de chegar às conclusões, né? E você chega à conclusão de que as estruturas de Lewis são válidas desde que elas atinjam o octeto de elétrons, tá bem? Agora, o exercício pede para a gente prever a estrutura mais estável. Feitas as estruturas de Lewis, aí sim a gente vai calcular a carga formal. Então, vamos fazer a carga formal para essa primeira estrutura aqui, ó. Vou pegar uma canetinha diferente aqui, uma azul. Vamos fazer a carga formal, lembrando que a carga formal a fórmula é valência menos não ligantes mais 1/2 de elétrons ligantes, tá? Gostaria de abrir um parênteses aqui, pessoal. Esta é uma maneira de você atribuir a carga formal. Se você for procurar em outros livros, eles utilizam outros métodos para chegar à carga formal, mas dá na mesma, o resultado é o mesmo, tá? Então, a carga formal aqui para o nitrogênio, para essa estrutura aqui, é valência, ele tem 5 elétrons de valência, isso é da tabela periódica, menos os não ligantes. Quantos não ligantes nós temos? 2 elétrons não ligantes, mais 1/2 de elétrons ligantes. Quantos elétrons ligantes temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Quanto que dá isso? 6 por 2 dá 3, 3 mais 2, 5, 5 menos 5 dá 0.
tá aqui, ó, a carga formal do nitrogênio dá 0, tá? A carga formal do carbono. Carbono tem valência de 4, menos quantos não ligantes tem? Nenhum, não tem nenhum elétron solto ao redor aqui do carbono, então é 0. Mais 1/2 de ligantes. Quantos ligantes temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0. E por último, a carga formal do enxofre. Enxofre tem valência de 6, menos não ligantes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1/2 dos ligantes, que são 2. Então, fazendo essa continha aqui, nós temos o valor de menos 1. Se eu for somar a carga formal individual de cada átomo, dá menos 1, que é exatamente a carga que tem toda a molécula. Então, nosso cálculo de carga formal está correto, tá? Veja que aqui deu menos 1 pro... Cadê minha caneta? Aqui deu menos 1 para o enxofre, tá? Vamos fazer para outra estrutura agora. Vamos fazer para essa estrutura aqui. Carga formal do nitrogênio vai ser igual a valência, 5 menos não ligantes, ele tem 1, 2, 3, 4, mais 1/2 de elétrons ligantes. Ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons participando de ligação. 4 por 2 dá 2, né? 4 mais 2 vai dar 6, 5 menos 6 vai dar menos 1. Tá aqui a carga, menos 1. A carga formal do carbono vai ser igual a 4, que é a valência, menos não ligantes, ele não tem nenhum, mais 1/2 de ligantes, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui dá 0, tá? Aqui a carga formal dele, 0. E a carga formal do enxofre nessa estrutura, valência de 6, menos não ligantes, ele tem 1, 2, 3, 4, mais 1/2 de ligantes, que ele tem 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2, 4 mais 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Tá aqui a carga formal dele de 0. Somando tudo, isso aqui vai dar menos 1, que é a carga que nós temos lá. Então, tá tirada a prova real de que o nosso cálculo de carga formal está correto, ok? Vamos fazer o cálculo para a última estrutura, que é essa estrutura aqui. Vamos lá, a carga formal do nitrogênio é valência, 5, menos não ligantes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1/2 dos ligantes, que são 1, 2. 2 por 2 dá 1, 1 mais 6 dá 7, 5 menos 7 vai dar menos 2, tá aqui a carga. A carga formal do carbono vai ser igual a valência de 4, menos os não ligantes, que é 0, mais 1/2 de ligantes, que é 8. 8 por 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0. Tá aqui. E por último, a carga formal do enxofre dessa última estrutura, que é a valência de 6 do enxofre, menos os não ligantes, que são 2, mais 1/2 dos ligantes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2 dá 3, 3 mais 2, 5, 6 menos 5 vai dar mais 1, tá aqui a carguinha de menos 1. Somando tudo, menos 2 mais 0 menos 1 vai dar menos 1, que é a carga aqui da estrutura, então está correta a nossa atribuição de cargas formais, tá bem? Agora, feito isso, né, nós precisamos decidir, nós já atribuímos a carga formal para cada átomo, elas estão indicadas aqui em rosinha, vermelhinho, né? Agora a gente precisa decidir qual é a estrutura mais estável, né? Aquela que aparece, provavelmente, ela que existe na natureza. Então, a gente sabe que a carga formal, né, a estrutura mais estável vai ser aquela que tem mais cargas nulas nos átomos individuais. Então, aqui nessa estrutura eu tenho uma carga nula, 2, aqui eu tenho uma carga nula, 2 e aqui eu tenho uma. Então, essa estrutura aqui eu já sei que não é, porque ela só tem uma carga nula. Fico em dúvida entre esta e esta. Qual que é a diferença entre elas? Eles têm uma carga menos 1, uma delas está sobre o enxofre e outra sobre o nitrogênio, na outra estrutura. E a regra da carga formal nos diz que a estrutura mais estável vai ser aquela que tem a carga mais negativa sobre o átomo mais eletronegativo. No caso, o mais eletronegativo entre enxofre e nitrogênio é o nitrogênio. E aí, então, é essa aqui a estrutura preferencial, é essa daqui a estrutura mais estável.
tá bem? Ok, então agora vamos ali para a letra B. Vamos fazer a estrutura do SO2. Então, no SO2, o que nós temos ali? Vamos desenhar a estrutura de Lewis. Enxofre tem 6 elétrons, oxigênio também é do grupo 6, tem 6 elétrons, porém nós temos 2 oxigênios, 6 vezes 2 dá 12. Então, dá um total de 18 elétrons. Ele não tem carga, então eu não preciso somar nem nada, ok? Tem que ter 18 elétrons, vou colocar aqui. Ok, então a gente vai começar colocando o átomo central, que é o menos eletronegativo, é o enxofre, e os seus oxigênios ao redor dele. E vamos colocar então os elétrons da camada de valência de cada um. O oxigênio ele tem 6. E o enxofre também tem 6. Em seguida, eu faço um compartilhamento de elétrons com cada um. O que aconteceu? O oxigênio ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse oxigênio também ficou com 7. E o enxofre ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 7 elétrons de valência, 8 e 7. Eu tenho 2 átomos sem atingir o octeto e um atingindo o octeto. Essa estrutura não está estável, certo? O que vai acontecer aqui? O oxigênio a gente sabe que faz ligação dupla, né? Então, eu posso fazer aqui mais uma ligação dupla aqui. E aí, atingir o octeto deste. Posso fazer mais uma ligação aqui. E daí, eu atinjo o octeto desse oxigênio. Esse oxigênio agora fica com 8. Esse fica com 8 e o enxofre fica com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não está atingindo o octeto de elétrons. Porém, gente, nós temos que lembrar que o enxofre, ele está no terceiro período ou acima. E aí, ele pode estabilizar com mais que 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Então, essa é uma estrutura de Lewis possível para o SO2, ok? Nós temos uma outra possibilidade, que é a seguinte. Colocar aqui o oxigênio, o enxofre, oxigênio de novo. E aí, nós colocamos os elétrons da camada de valência de cada um. E fazemos uma ligação com cada um. Pelo menos com um lado aqui. O que pode acontecer nesse caso, pessoal, é que eu tenho aqui uma ligação dupla, certo? E o enxofre, ele pode utilizar o par de elétrons dele para fazer uma ligação aqui com o oxigênio, através de uma ligação que a gente chama de dativa, né? Então, o que acontece aqui com o oxigênio? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio vai ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse enxofre vai ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele acaba atingindo o octeto de elétrons, contando com o seu próprio par de elétrons, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma outra forma de vocês atribuírem a estrutura de Lewis correta, tá? Você vai colocar o enxofre, oxigênio, oxigênio. Vai colocar os elétrons aqui da valência. Vai fazer um compartilhamento de elétrons de cada lado. E vai verificar o que acontece. Esse oxigênio ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está precisando compartilhar mais um, então ele vai compartilhar mais um. Esse
enxofre ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tá com 9 elétrons. Esse aqui tá com 8 e esse aqui tá com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja bem, esse aqui tá com um número, o enxofre tá com um número ímpar de elétrons. Isso não é bom, ó, ele tem um par e um elétron, ele tá como radical. Isso não é estável para ele, tá? E aqui tá faltando um elétron, certo? Então, o que pode acontecer aqui é você pegar e disponibilizar um elétron aqui para o oxigênio. E aí, o que que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, um elétron do enxofre vem parar aqui. E daí, o que que acontece? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio. Esse oxigênio fica com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre fica com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, todo mundo acaba estabilizando com o octeto de elétrons, tá? Essa é uma maneira, tá, pessoal? Em vez de você pensar desta maneira, você pensa assim, ó, para atingir o octeto de elétrons, tá? Porque se você for ver aqui, você faz uma ligação de um lado e duas do outro e consegue fazer o enxofre estabilizar com 8, desde que este elétron que está ali desemparelhado dele vá para quem está precisando, no caso, um oxigênio de um dos lados, tá bem? Agora, pessoal, uma coisa que é importante falar sobre o SO2, e aqui eu vou abrir um parênteses, tá? É que é o seguinte, nós desenhamos ali uma estrutura, nós desenhamos essa, opa, amarelo não. Opa, que é isso? Caneta. Nós desenhamos essa estrutura aqui, tá? É uma possibilidade. Nós desenhamos essa estrutura aqui, é outra possibilidade. Mas eu poderia ter mais uma possibilidade ainda, que é o seguinte, oxigênio, enxofre, oxigênio, tá? E ao invés de eu compartilhar aqueles elétrons ali, ó, vou fazer aqui mesmo. Né? Eu poderia fazer a ligação aqui. Tá certo? Então, essa estrutura aqui, ela pode fazer a dupla com esse oxigênio ou com esse oxigênio, certo? Em todos os casos, é a mesma estrutura, a estrutura é igualzinha. Esta e esta são iguaizinhas. Veja que eu tenho uma dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio. Uma dupla com um oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Ou seja, essas duas estruturas, aonde eu tenho mudança, simplesmente a estrutura é a mesma, porém a mudança apenas de elétrons, essas duas estruturas são estruturas de ressonância, tá? Se eu for calcular a carga formal para elas, a gente vai ver que elas vão ter a mesma carga formal. Eu vou deixar essa estrutura aqui, tá? Só pra gente calcular e pra gente verificar isso daí. Então, vamos calcular agora a carga formal. Para esse oxigênio, que eu vou chamar de oxigênio A, esse oxigênio eu vou chamar de B, esse oxigênio eu vou chamar de A, esse oxigênio eu vou chamar de B, esse oxigênio eu vou chamar de A e esse oxigênio eu vou chamar de B. Então, vamos lá calcular a carga formal para o oxigênio A. É valência, né? Ele tem 6 elétrons de valência, o oxigênio, menos não ligantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 1/2 de ligantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4 também. Isso aqui vai dar uma carga formal de 0. A carga formal do enxofre, valência de 6, menos não ligantes, eu tenho um parzinho aqui de 2, mais 1/2 de ligantes. Ele está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para ligar. 8 por 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Do oxigênio B é 6, valência, menos não ligantes, ele tem 4, mais 1/2 de ligantes, que é 4, isso aqui dá 0. Somando tudo, dá 0. Nossa estrutura está correta, tá? Vamos fazer agora a carga formal para esse outro oxigênio aqui dessa outra estrutura, o A.
valência de 6, menos não ligantes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1/2 de ligantes. Que é 0. Ele não está utilizando nenhum dele para ligar. 0 por 2 dá 0. Não, tem que dar menos 1. Vamos fazer aqui a carga formal de A, valência de 6, menos não ligantes, 6, mais 1/2 de ligantes, que é 2. 2 por 2 dá 1, 1 mais 6 dá 7, 6 menos 7 dá menos 1. A carga formal do enxofre é 6 menos não ligantes, que é 2, mais 1/2 dos ligantes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 6 menos 5 dá mais 1. E a carga formal do oxigênio B é valência de 6 menos não ligantes, 1, 2, 3, 4, mais 1/2 dos ligantes, que é 1, 2, 3, 4. 4 por 2 dá 2, 4 mais 2 é 6, 6 menos 6 dá 0. Menos 1 com mais 1 dá 0, mais 0 dá 0. Tá certo? Agora, aqui eu vou poupar o nosso trabalho de calcular as cargas formais. A carga formal do átomo A, ó, este aqui é exatamente igual ao B do outro, ou seja, ele vai ficar com a mesma carga do B, que é 0. A carga formal do enxofre, também este enxofre está igualzinho a esse aqui, então a carga formal dele vai ser mais 1. E a carga formal do oxigênio B está igualzinho do A, ou seja, ele vai dar menos 1. Somando tudo dá 0, tá? Então, vamos atribuir as cargas formais aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Esse oxigênio aqui, A, ele ficou com uma carga de 0. O enxofre ficou com uma carga de 0 e o outro oxigênio ficou com uma carga de 0. Aqui, o oxigênio A ficou com uma carga de menos 1, aqui mais 1 e aqui 0. Aqui ficou com 0, mais 1 e menos 1. Tá vendo? Então, dessas três estruturas, qual seria a preferível de acordo com a carga formal? Todas elas são preferíveis e existem, tá? Mas a carga formal indica que essa estrutura aqui tem mais cargas nulas, seria preferível, ok? Agora, presta atenção nessas duas estruturas aqui que eu quero fazer uma observação. Eu disse que elas são estruturas de ressonância. Veja, elas têm aqui carga mais 1 no enxofre, mais 1 no enxofre, nessa estrutura e mais 1 nessa estrutura. Nessa estrutura ela tem a carga menos 1 no oxigênio e 0 em 1, e aqui 0 no oxigênio e menos 1 no outro oxigênio. São estruturas iguais, apenas está mudando ali a carga negativa sobre o mesmo átomo que é o oxigênio. A única coisa que está mudando são os elétrons. Então, essas estruturas aqui, ó, elas têm as mesmas cargas formais e mesmo tipo de conectividade. Então, elas são estruturas de ressonância. Eu tenho que representar elas com aquela seta dupla. A estrutura, essas duas estruturas aqui é que representam o SO2. Não é nenhuma nem outra estrutura que é a correta, tá? Mas sim o híbrido de ressonância. Se eu quiser desenhar o híbrido de ressonância, nós não estamos falando de ressonância aqui, né? Mas é importante a gente já aproveitar o gancho. O híbrido de ressonância ele seria corretamente desenhado assim.
eu tenho uma ligação com cada um, né? E a dupla pode estar aqui ou pode estar aqui, né? Então, essa estrutura aqui é o híbrido de ressonância, tá? E a carga, onde é que fica a carga? Bom, eu tenho uma carga aqui sobre o oxigênio de -1, certo? Esse -1 pode estar dividido entre dois átomos, então, dividido por dois átomos. Mesma coisa aqui, eu tenho uma carga de -1 dividido entre dois átomos, então a carga fica -1/2, tá bem? Esse exercício, ele era mais complicadinho mesmo de propósito, tá, gente? Pra gente exercitar nosso cérebro. Vamos pro outro exercício, então, que tinha lá. Ordene as moléculas a seguir em ordem crescente de energia de ligação. Bom, o que eu tenho ali? Iodo ligando com iodo, ou seja, I2 é iodo ligando com iodo, Cl2 é cloro com cloro e Br2 é bromo ligando com bromo, né? Qual dessas ligações tem ordem crescente, tem maior energia de ligação? Vai ser mais forte a ligação quanto menor for o átomo, porque quanto menor o átomo, mais próximo está o núcleo da eletrosfera, positivo atraindo o negativo. Então, eu vou olhar o raio. Vejam que o fluoro, cloro, o bromo e o iodo são os halogênios, eles têm um raio que aumenta nesse sentido, né? Então, o iodo é maior que o bromo, que é maior que o cloro, que é maior que o flúor, né? Então, o que a gente tem aqui? O maior átomo é o iodo. A gente espera que ele tenha a ligação mais fraca, tá? Depois, vem o bromo, que está no médio ali, um tamanho médio. E aqui a gente tem o átomo pequeno, o menor átomo. A gente espera que seja a ligação mais forte. Ligação mais forte. Então, a gente tem ali que o iodo é mais fraco que o bromo, que é mais fraco que o cloro, tá? Vamos para o próximo exercício. Aqui, ó. Falando agora de ressonância, escreva as estruturas de Lewis contribuintes para o híbrido de ressonância do íon acetato. Bom, primeiro a gente precisa desenhar a estrutura de Lewis corretamente, né? Vamos desenhar aqui. Eu já vou desenhar a estrutura correta aqui, tá? Não vou ficar parando. Eu vou ter aqui CH3, C, dupla O, O. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então, eu tenho essa estrutura aqui, mas existe uma outra possibilidade. E essa possibilidade, sempre que tem ligação dupla e um tá com uma carga negativa, ou seja, esse oxigênio aqui, para ter ficado assim, significa que ele ganhou um elétron, ele ficou com uma carga negativa. Quando a gente tá vendo aqui que o CH3CO2 menos, esse menos foi para esse oxigênio, para ele poder ficar assim. Se você parar para desenhar a estrutura de Lewis, você vai ver que o oxigênio ganhou um elétron, tá? Então, eu vou ter ali outra possibilidade, que é a seguinte. Essa daqui. A dupla ligação, em vez de estar naquele oxigênio, está nesse oxigênio aqui. Eu vou ter a mesma coisa, né? Vou ter as mesmas cargas formais. Aqui esse oxigênio está com carga negativa e no outro estrutura é esse oxigênio que está com a carga negativa. Apenas houve uma mudança da disposição dos elétrons, a estrutura e a conectividade é a mesma. Então, essas são as duas estruturas de ressonância que a gente tem. A gente representa com aquela setinha lá de ressonância, tá? Número 12, escreva as estruturas de ressonância que apresentam maior contribuição para o híbrido de ressonância da molécula ozônio e determine suas cargas formais. Então, vamos fazer aqui a estrutura do ozônio. Ozônio são 3 oxigênios ligados, certo? Aí eu tenho aqui os elétrons da camada de valência. Faço um compartilhamento aqui, faço um compartilhamento aqui. Vejo que não atingiu o octeto de elétrons, então aqui
faço mais um aqui. E eu não posso fazer mais uma ligação aqui, né? Então, o que que acontece? Eu tenho ali o oxigênio que está com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa de 1. Esse oxigênio está ok. E esse oxigênio está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui está com 7 e aqui está com 9. Aqui está sobrando 1, aqui está faltando 1. Vamos passar para lá aquele elétron, né? E quando a gente passa para lá aquele elétron, vou tirar ele daqui, tirar esse daqui. Eu passo para cá o elétron e aí eu tenho esse oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que existe uma outra forma de interpretar isso daqui. Vou redesenhar aqui para fazer de novo para vocês, tá? Vou fazer aqui colorido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eles vão lá e fazem uma ligação covalente. Uma ligação covalente aqui. Esse oxigênio faz duas ligações. Esse oxigênio está com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, né? Esse daqui está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, porém ele precisa ligar com aquele outro ali. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai doar o seu par de elétrons inteirinho através de uma ligação dativa para aquele outro ali. E aí ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele está utilizando os próprios dele. E esse oxigênio fica com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pegando os dois do oxigênio do meio. Todo mundo fica com 8 também. São duas formas de você conseguir chegar na estrutura de Lewis correta, tá bem? Ok, vou apagar aqui. Então, essa estrutura aqui é a mesma coisa que eu desenhar isso daqui, ó. Oxigênio, simples oxigênio, dupla oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão. Baixa. 4, tá? E aqui eu tenho 2 elétrons. Agora, existe a possibilidade de eu ter o contrário, dupla com outro oxigênio. Existe essa possibilidade. E quando isso acontece, vejam que as estruturas são iguais, mas eu estou mudando apenas a disposição dos elétrons. Então, essas duas aqui são estruturas que contribuem para o híbrido de ressonância. São essas duas estruturas aqui, tá? Essas são as duas estruturas que podem ser representadas por uma única estrutura, que é aqui o híbrido, tá? Aqui está a estruturinha do híbrido de ressonância. Tem uma ligação covalente sigma em cada lado, e aí os pontilhados indicam que a dupla pode estar aqui desse lado ou desse lado, tá? O exercício também está pedindo para a gente determinar as cargas formais. Então, ok, vamos chamar esse oxigênio de oxigênio A, esse de oxigênio B e esse de oxigênio C. Esse de A, esse de B e esse de C. Então, vamos calcular ali a carga formal do oxigênio A. A valência é 6, menos os não ligantes. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1/2 dos ligantes, que são 1, 2. Isso aqui vai dar uma carga de menos 1. A carga formal do oxigênio B vai ser a valência de 6 menos os não ligantes, que são 2, mais 1/2 dos ligantes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2 dá 3, mais 2, 5. 6 menos 5 dá mais 1. E a carga formal do C é a valência de 6 menos os não ligantes, que são 1, 2, 3, 4, mais 1/2 dos ligantes, que são 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar uma carga de 0. Somando tudo, mais 1 menos 1 aqui, mais 0, dá 0. A carga é nula, o ozônio não tem carga, tá certo, né?
Então, vejam aqui, como que ficaram as cargas formais. Eu tenho o oxigênio A, neste caso, ele está com uma carga de -1, aqui está com carga de +1 e aqui está com carga de 0. E se eu for fazer a carga formal, este oxigênio é o mesmo daquele, então esse aqui está com carga de 0, +1 e -1. Tá? Então, estão ali calculadas as cargas formais para o ozônio. Ok, pessoal, então era isso os exercícios, tá? Eu já tinha feito um vídeo, mas eu não sei o que aconteceu, que o vídeo não deu bom, quando eu só fui ver depois, que estava pela metade lá no YouTube. Então, eu espero que seja isso, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, busquem lá no atendimento, tá? Um abraço, se cuidem.